Como os demônios entram? Alguns têm perguntado como os espíritos malignos entram. É preciso saber que o diabo é um estrategista. Ele escolhe o momento mais frágil e o lugar mais vulnerável para atacar os redimidos. Neste vídeo, vamos simplesmente descrever 6 exemplos de momentos ou lugares dessa fragilidade, por meio dos quais esses espíritos habitualmente conseguem acesso às personalidades humanas. Choque emocional ou pressão emocional constante. 1 Pedro 3,6 nos diz: assim como Sara obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, vocês são suas filhas, se fizerem o bem e não se deixarem levar por nenhum terror. O apóstolo nos explica que as mulheres podem ser consideradas filhas de Sara se praticarem o bem e não se deixarem dominar pelo terror, que também pode ser chamado de intimidação. Homens e mulheres estão sujeitos a várias formas de pressão emocional. Por exemplo, ceder inesperadamente aos impulsos apaixonados do desejo sexual pode abrir a porta para um espírito de luxúria. Se entregar a fantasias sexuais e assistir a filmes obscenos pode ter o mesmo efeito. Eles aproveitam essa oportunidade para entrar. A partir desse momento, a pessoa jovem é sujeita a um espírito de luxúria que não condiz com seu caráter. Isso também pode ocorrer com um repentino aumento de emoção ou com uma pressão constante e implacável. Um homem ou uma mulher pode perder o emprego por muitos meses, o que pode levá-los a passar muito tempo preocupados com a incapacidade de sustentar a família. Isso pode afetar a pessoa de várias maneiras. Por exemplo, um comentário das crianças pode provocar uma explosão de raiva, deixando espaço para a entrada do espírito da ira. Esse período sombrio de tristeza também pode abrir espaço para um espírito de desespero, ou um pai que procura proteger seus filhos de problemas, tanto imaginários quanto reais. Pode transmitir um espírito de ansiedade para a criança, até que o espírito maligno tome conta dela. Existem várias formas de pressões e choques aos quais as pessoas podem estar sujeitas. No entanto, essas poucas ilustrações podem alertar você sobre essa forma de ataque e ajudar você a construir suas defesas contra ela. Influências pré-natais negativas. Outras forças malignas também podem afetar uma criança antes mesmo de ela nascer. Uma mãe pode sentir ressentimento ou intensa aversão pelo bebê em seu ventre. Talvez o pai seja o responsável. Uma das coisas mais importantes que o bebê deseja é amor. Dentro e fora do útero, a criança já se sente indesejada. Se não sentir amor, isso poderá expor uma ferida mais profunda de rejeição. Muitas crianças nascem com esse espírito maligno da rejeição. Esse espírito faz com que a pessoa sinta que está incomodando os outros, que sua ausência é melhor do que sua presença. A pessoa começa a sentir que os outros a odeiam. Isso a afasta ainda mais de seus pares e leva o maligno a planejar mais maldades contra ela. Pressões na infância. Tiago 3,16 nos adverte diretamente: onde houver inveja e busca pelo interesse próprio, ali haverá confusão e toda espécie de maldade. Uma casa marcada por brigas e conflitos entre os pais cria um ambiente que convida esses espíritos. Uma observação que pode ser feita em todos esses exemplos é que esses problemas começam na infância. Alguns crescem com o espírito do ódio ou da raiva. Religiões falsas. Em Êxodo 20, versículo 3 ao 5, o Senhor nos adverte sobre a idolatria, dizendo que as consequências desses pecados podem afetar até 4 gerações. Se voltarmos 4 gerações, teremos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós. São 30 ancestrais no total, uma conexão enorme à qual estamos ligados. Nenhum de nós pode garantir que nenhum dos nossos 30 ancestrais tenha participado do ocultismo ou de religiões falsas. Essa influência pode começar no útero, já que nada é mais fraco ou vulnerável do que um feto. Hábitos pecaminosos. Às vezes, um único ato pode abrir caminho para esses espíritos. A decisão de Judas Iscariotes de trair o Senhor Jesus Cristo foi um desses atos.
Então, Satanás entrou em Judas quando ele saiu da ceia com Jesus. Lucas 22:3. Judas abriu uma porta que não pôde fechar. Quando encontramos essas coisas em nossas vidas, precisamos pedir perdão a Deus, pois o inimigo é especialista em usar essas brechas espirituais. Qualquer ato deliberadamente pecaminoso abre caminho para o demônio. Muitos atos desse tipo são possíveis, como contar uma mentira premeditada ou furtar. Palavras ociosas. Isso é algo que pega muitos de surpresa, embora Jesus nos tenha dado um aviso solene sobre isso. Mateus 12, 36 e 37 diz: Eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra inútil que proferirem, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Você pode estar se perguntando o que são palavras ociosas. São palavras que dizemos sem pensar, muitas vezes nos justificando dizendo que estávamos brincando ou não tínhamos a intenção real. No entanto, são essas palavras que Jesus nos adverte. Nossas palavras ociosas podem abrir a porta para esses poderes controladores. Uma pessoa pode dizer: estou doente e cansado em um momento de frustração. Essa pessoa não o diz literalmente, mas isso pode abrir portas para doenças e fraquezas. As palavras mais preocupantes são aquelas que envolvem a morte. A morte é um poder maligno e não é sensato tratá-la levianamente. Em momentos de desânimo, uma pessoa frequentemente diz: eu queria estar morto, ou seria melhor estar morto. Essas palavras são basicamente convites. Precisamos ter cuidado com as músicas cativantes que cantamos e com as palavras que repetimos. Muitos se abriram para o Espírito com a lista de músicas que ouvem. Esses 6 exemplos que listamos ilustram algumas das formas pelas quais nossos filhos e nós mesmos podemos ser expostos à influência demoníaca. Devemos também perceber que os demônios são persistentes. Um demônio pode ser expulso, mas ainda pode tentar voltar. Os milagres de Jesus são uma prova disso. Quando uma pessoa se entrega a Jesus como seu Senhor, ela pode buscar o poder sobrenatural dele para manter os demônios afastados. Espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que puder, pois a verdade resgata. Curta, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre esse e outros assuntos curiosos que vêm por aí. Fiquem em paz e até o próximo vídeo.